Desde os primórdios da humanidade, sempre houve algo que cativou nossa atenção, moldou nossas crenças e, em alguns casos, dominou nossa própria existência. Milênios atrás eram os deuses de pedra, as divindades do sol, da guerra e da fertilidade, reverenciadas em templos grandiosos e rituais ancestrais. As civilizações erguiam impérios em nome dessas figuras, buscando proteção, prosperidade e um sentido para o universo. Mas e hoje? Será que realmente nos libertamos dessa necessidade de adoração? Olhe ao seu redor. Os templos podem ter mudado, os rituais também. Mas o que antes era um bezerro de ouro, hoje se manifesta em telas que brilham, em marcas que ditam tendências e em rostos que povoam feeds infinitos. De celebridades a ideologias, de carros luxuosos a um número exorbitante de seguidores. Será que estamos, de fato, menos idólatras ou apenas trocamos os deuses antigos por ídolos modernos? Neste vídeo, vamos mergulhar em uma jornada fascinante, explorando as raízes históricas da idolatria e como ela se reinventou na era digital. Vamos desvendar a psicologia por trás da adoração, o que os textos sagrados, como a Bíblia, têm a dizer sobre esse fenômeno atemporal e como a tecnologia e o consumo se tornaram palcos para novas formas de devoção. Prepare-se para questionar o que você valoriza, o que você busca e o que, de fato, ocupa o trono em sua vida. Porque a idolatria ontem e hoje é mais do que a adoração a uma imagem. É sobre onde colocamos nosso coração e nossa esperança. Capítulo 1. Raízes históricas da idolatria. Para entender a idolatria de hoje, precisamos voltar no tempo. A palavra idolatria vem do grego, significando adoração de ídolos. Mas não se trata apenas de estátuas. Desde os primórdios, a humanidade buscou explicações e controle sobre o desconhecido, e muitas vezes encontrou isso na personificação de forças naturais ou em figuras poderosas. Ponto 1. Definição de idolatria. A idolatria, em sua essência, é a transferência de devoção, honra e confiança devidas a algo supremo para algo inferior. É quando um objeto, pessoa, ideia ou até um desejo se torna o centro da nossa vida, tomando o lugar que, para muitos, pertenceria ao divino ou a valores mais elevados. Ponto 2. As civilizações antigas e seus deuses. Egito Antigo. No Egito, faraós eram considerados deuses vivos, e a vida após a morte era regida por um panteão complexo de divindades, muitas vezes representadas por animais como gatos e falcões. Templos gigantescos eram erguidos e rituais elaborados marcavam a vida diária. Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, sumérios e babilônios construíam zigurates monumentais para seus deuses, que personificavam elementos como o sol e a lua, influenciando colheitas e guerras. Grécia e Roma antigas. Na Grécia e em Roma, o politeísmo era a norma. Deuses olímpicos como Zeus e Júpiter governavam os céus, enquanto outros representavam a guerra, o amor, a sabedoria. Eles eram figuras com paixões e falhas humanas, mas com poder divino. Culturas pré-colombianas. Nas Américas, civilizações como os maias, astecas e incas adoravam deuses da natureza, do sol e da chuva. Rituais e sacrifícios eram feitos para garantir a boa colheita e o equilíbrio cósmico. Ponto 3. Motivações da adoração antiga. Mas por que adoravam? Em um mundo sem ciência moderna, essas divindades ofereciam respostas para a existência, proteção contra desastres naturais e a promessa de prosperidade. A adoração também era um cimento social, unindo comunidades sob um mesmo propósito e crença. Capítulo 2. Idolatria na modernidade. Se antes a idolatria estava ligada a rituais e deuses de pedra, hoje ela assume formas muito mais sutis, mas igualmente poderosas. O conceito de ídolo expandiu-se muito além das divindades explícitas. Ponto 1. A transição de deuses para ídolos. Abandonamos os altares, mas será que abandonamos a necessidade de adoração? A idolatria moderna raramente se apresenta com templos e sacrifícios literais. Ela se manifesta naquilo que nos domina, que buscamos incansavelmente, ou que elevamos a um patamar de importância desmedida. Ponto 2. A adoração de figuras públicas. Celebridades. Hoje adoramos astros da música, do cinema e do esporte. Fãs dedicam vidas, fortunas e identidades à idolatria de seus ídolos, seguindo cada passo, defendendo-os cegamente e, muitas vezes, buscando neles um reflexo de seus próprios desejos e aspirações.
Líderes políticos e ideologias. O culto à personalidade de líderes políticos, a adesão cega a certas ideologias e a incapacidade de criticar ou questionar determinados pensamentos também podem ser formas de idolatria moderna. A causa se torna o Deus e seus líderes os profetas. Ponto 3. Objetos e símbolos de consumo. Nossa sociedade, muitas vezes, eleva bens materiais e marcas a um status quase sagrado. A busca pelo último smartphone ou carro de luxo, ou as roupas de grife, eles se tornam símbolos de status, de valor pessoal e de pertencimento, quase como relíquias que nos definem. Ponto 4. Status social e imagem. A obsessão por uma imagem perfeita nas redes sociais, a busca incessante por likes e validação, a necessidade de ostentar um certo estilo de vida, mesmo que irreal, tudo isso aponta para uma idolatria da imagem e do status social, onde o eu idealizado se torna o próprio objeto de adoração. Ponto 5. A religião do trabalho e do sucesso. Para muitos, o trabalho e o sucesso profissional se tornaram a principal fonte de propósito e identidade. A carreira é priorizada acima de tudo. Família, saúde, bem-estar. Numa busca insaciável por reconhecimento, dinheiro e poder, é a idolatria da produtividade e da realização pessoal, muitas vezes à custa de tudo o mais. Capítulo 3. O olhar bíblico sobre a idolatria. A Bíblia trata a idolatria não apenas como um erro teológico, mas como uma traição espiritual. É descrita como adultério contra Deus, uma quebra da aliança entre Criador e criatura. Ponto 1. Os mandamentos. No livro de Êxodo, capítulo 20, Deus entrega os 10 mandamentos a Moisés. Logo no início ele declara: "Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás." Esse mandamento mostra a centralidade do monoteísmo e o zelo de Deus por um relacionamento exclusivo com seu povo. Ponto 2. O bezerro de ouro. Um dos episódios mais marcantes da idolatria no Antigo Testamento é o do bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava no monte recebendo as leis, o povo, impaciente, pediu a Arão que fizesse um Deus para guiá-los. Eles fundiram ouro e criaram um bezerro. Resultado, a ira divina se acendeu e muitos morreram naquele dia. O episódio simboliza a facilidade com que o ser humano troca a verdade eterna por aquilo que é visível, imediato e confortável. Ponto 3. Os profetas e a denúncia da idolatria. Profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel denunciaram constantemente a idolatria. Isaías ironiza o fato de que o homem corta uma árvore, com metade cozinha o pão, e com a outra faz um ídolo e se curva a ele dizendo: "Salva-me, pois tu és meu Deus." Isaías 44:30-20. Ponto 4. A idolatria do coração. No Novo Testamento, a idolatria é ampliada para além das imagens. Paulo escreve em Colossenses 3:5: "Mortificai, pois, os vossos membros." A avareza, que é a idolatria. Ou seja, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração, seja o dinheiro, o prazer, o ego, pode se tornar um ídolo. Ponto 5. Jesus e a verdadeira adoração. Jesus confronta a hipocrisia religiosa e o falso culto. Em João 4:23-24 ele diz: "Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade." Não se trata de um local físico nem de rituais vazios. A adoração verdadeira parte do coração e é fundamentada na verdade. Capítulo 4. A psicologia da idolatria. Por que o ser humano tem tanta tendência à idolatria? O que há dentro de nós que busca desesperadamente por algo ou alguém a ser exaltado, seguido e adorado? Ponto 1. A necessidade de significado. A psicologia aponta que o ser humano precisa de sentido, propósito e pertencimento. Quando esses elementos estão ausentes ou confusos, é comum projetarmos nossas carências em símbolos externos, sejam pessoas, ideias ou objetos. Ponto 2. O vazio existencial. Como escreveu Blaise Pascal, há no coração do homem um vazio do tamanho de Deus. Essa ideia foi amplamente discutida na psicologia existencial por pensadores como Viktor Frankl, que afirma que o homem está constantemente em busca de sentido. Na ausência de uma base sólida, buscamos substituir esse vazio por aquilo que nos oferece uma sensação temporária de importância. Ponto 3.
A cultura da comparação. As redes sociais intensificaram esse processo. Vivemos em um mundo onde tudo é quantificado. Likes, seguidores, visualizações. Isso alimenta a idolatria da imagem e do desempenho. Queremos ser admirados, desejados, reconhecidos. E, ao mesmo tempo, escolhemos pessoas ou estilos de vida para seguir cegamente, acreditando que ali está a fórmula da felicidade. Ponto 4. Mecanismos psicológicos de projeção e transferência. Freud e Jung explicaram que temos a tendência de projetar em figuras públicas ou instituições os nossos desejos reprimidos ou ideais mais profundos. Essa transferência emocional é uma das bases da idolatria. O ídolo passa a representar aquilo que acreditamos faltar em nós. Beleza, poder, coragem, transcendência. E então o elevamos a um lugar de honra, sem perceber que estamos buscando fora algo que deveria começar dentro. Ponto 5. A ilusão do controle e da segurança. Adorar algo nos dá a sensação de que temos controle sobre o caos. Ao seguir um guru, uma marca, uma doutrina ou um estilo de vida, acreditamos que podemos alcançar estabilidade e previsibilidade. A idolatria, nesse sentido, é uma fuga da incerteza da vida. Capítulo 5. A tecnologia como novo altar. A tecnologia trouxe conforto, avanços e possibilidades inimagináveis, mas ela também se tornou para muitos o novo altar moderno. Um altar sem incenso, mas com notificações. Sem sacrifícios de animais, mas com sacrifícios de tempo, atenção e identidade. Ponto 1. A onipresença tecnológica. Hoje estamos conectados o tempo todo. Celulares, relógios inteligentes, assistentes de voz, redes sociais, tudo isso nos mantém sempre plugados. A tecnologia passou de ferramenta a companheira inseparável. E como qualquer coisa que domina a nossa vida, ela pode facilmente ocupar o lugar central da adoração. Ponto 2. O algoritmo como oráculo. Antes se consultavam profetas. Hoje consultamos o Google. Para qualquer dúvida, medo ou curiosidade, buscamos respostas na inteligência artificial. Os algoritmos aprendem sobre nós, moldam nossas preferências e até sugerem o que assistir, comprar ou pensar. O algoritmo se tornou o novo oráculo, silencioso, invisível, mas profundamente influente. Ponto 3. Redes sociais e a criação do eu ideal. Plataformas como Instagram, TikTok e YouTube criaram um espaço onde o eu real é maquiado por filtros e estratégias. O problema é que, muitas vezes, passamos a adorar esse eu idealizado, a versão que mostramos e que queremos que o mundo ame. É uma idolatria de si mesmo, alimentada por curtidas e validações digitais. Ponto 4. A inteligência artificial e o perigo do poder sem moral. Com o avanço da IA, máquinas tomam decisões que antes eram exclusivas dos humanos, mas ao atribuir autoridade a sistemas que não têm consciência, ética ou alma, corremos o risco de transferir nossa autonomia a entidades que apenas simulam entendimento. Não são deuses, mas muitos já as tratam como tal. Ponto 5. Vício digital como culto contínuo. Checamos nossos celulares centenas de vezes por dia. Abrimos aplicativos automaticamente. Sentimos ansiedade ao ficar longe da internet. Esse comportamento revela mais do que dependência. Revela devoção. A tecnologia, quando deixa de ser meio e se torna fim, assume um papel de ídolo, exige tempo, atenção, submissão e molda a forma como enxergamos o mundo e a nós mesmos. Capítulo 6. A idolatria nas pequenas coisas. Nem toda idolatria é grandiosa ou escandalosa. Muitas vezes ela se esconde nas pequenas coisas, nas decisões que tomamos, nos hábitos silenciosos, nas prioridades que estabelecemos. Ali, sem perceber, ergueremos nossos próprios altares. Ponto 1. Quando o lícito se torna ídolo. Família, trabalho, estudos, saúde, lazer. Tudo isso é bom. Mas até mesmo o que é bom pode se tornar ídolo quando ocupa o lugar de Deus em nosso coração. Quando um bem legítimo se torna absoluto, ele nos domina. E aquilo que domina, governa. E aquilo que governa é adorado. Ponto 2. Relacionamentos como fonte de identidade. Muitas pessoas constroem sua vida emocional inteira sobre o outro. Idealizam o parceiro. Vivem em função dos filhos. Ou se anulam para agradar. Nesse processo, o amor vira dependência. E a pessoa amada se torna um ídolo, carregado de expectativas que ninguém consegue sustentar. Ponto 3. Aparência e corpo como deuses modernos.
A busca pelo corpo ideal, a obsessão com estética, procedimentos, academias. Tudo isso pode ultrapassar o limite do saudável e se transformar em culto à imagem. O espelho se torna o altar, a beleza, o sacrifício e o aplauso, a recompensa. Ponto 4. A idolatria das emoções. Há quem viva buscando sensações, emoções fortes, espiritualidade sensacionalista, experiências que tragam euforia. Mas a fé verdadeira não é baseada em sentir, é baseada em crer, mesmo quando não se sente nada. Adorar a emoção pode nos afastar da verdade e nos prender em ciclos de frustração e superficialidade. Ponto 5. Tempo, o altar invisível. O modo como usamos nosso tempo revela o que realmente adoramos. Horas para o celular, para séries, para trabalho, mas nenhum minuto para oração, leitura bíblica, meditação espiritual. Nosso relógio é talvez o altar mais honesto da nossa vida. Capítulo 7. Consequências da idolatria na vida moderna. A idolatria moderna, embora não envolva estátuas de ouro, continua trazendo consequências profundas. Ela afeta nossa identidade, nossa saúde mental, nossos relacionamentos e, principalmente, nosso relacionamento com Deus. Ponto 1. Perda da identidade verdadeira. Quando você molda sua vida ao redor de algo ou alguém que não é Deus, perde a referência do que realmente é. Você começa a viver em função da aprovação externa, das métricas digitais do sucesso aparente. E o resultado é um eu fragmentado. Alguém que vive para agradar, mas não sabe mais quem é. Ponto 2. Ansiedade e insatisfação constante. Ídolos prometem satisfação, mas nunca entregam de forma duradoura. Você compra, consome, alcança e logo precisa de mais. A ansiedade moderna, muitas vezes, nasce dessa roda viva. A busca incessante por algo que nunca preenche totalmente. Ponto 3. Relacionamentos superficiais e utilitários. Quando o outro se torna um meio para se sentir validado, amado ou aceito, deixamos de amar genuinamente e passamos a usar pessoas. Ídolos não são apenas coisas, mas também relações mal orientadas. Isso gera decepções, abusos, solidão. Ponto 4. Distanciamento de Deus. A idolatria cria um véu entre nós e Deus. Ela não elimina a fé, mas a desvia. Passamos a dar mais tempo, atenção e energia a outras coisas. E o relacionamento com o Criador vai esfriando, até que se torne apenas ritual vazio ou lembrança distante. Ponto 5. Escravidão moderna. Todo ídolo exige sacrifícios. Tempo, dinheiro, saúde, relacionamentos. Quantos já adoeceram emocionalmente por causa do vício em aprovação? Quantos perderam a fé por conta de decepções com figuras religiosas idolatradas? A idolatria escraviza concorrentes invisíveis, mas tão reais quanto o ferro. Capítulo 8. Caminhos para a libertação da idolatria. Reconhecer a idolatria é o primeiro passo para superá-la. A jornada para a liberdade exige coragem, autoconhecimento e mudança profunda. Ponto 1. Autoavaliação honesta. É fundamental olhar para dentro e identificar quais são os ídolos que governam sua vida. Sejam objetos, pessoas, hábitos ou emoções. Pergunte-se: o que está no trono do meu coração? O que eu realmente valorizo acima de tudo? Ponto 2. Reorientação dos valores. Redefina suas prioridades. Coloque Deus e seus valores espirituais no centro da sua vida. Entenda que nada neste mundo pode substituir a plenitude que vem da conexão com o divino. Ponto 3. Prática da gratidão e simplicidade. Adotar um estilo de vida mais simples e grato ajuda a quebrar o ciclo do consumismo e da busca incessante por validação. Valorize o que você tem, reconheça as bênçãos e evite comparações que alimentam a insatisfação. Ponto 4. Fortalecimento das relações reais. Invista tempo e energia em relacionamentos autênticos. Amizades sinceras, família, comunidade. São espaços onde a verdadeira identidade é nutrida e onde não há espaço para falsos ídolos. Ponto 5. Cultivo da espiritualidade. Busque práticas espirituais que fortaleçam sua conexão com Deus e consigo mesmo. Oração, meditação, leitura bíblica, serviço ao próximo. Essas práticas são antídotos poderosos contra a idolatria. Ponto 6. Resiliência contra as pressões sociais. A sociedade constantemente nos tenta a idolatrar bens materiais, status e aparência. Aprenda a dizer não a essas pressões, exercitando o discernimento e a autonomia. Capítulo 9. Reflexões finais e convite à transformação. Chegamos ao fim da nossa jornada sobre a idolatria, um tema antigo,
mas que se renova a cada época. O que permanece é a importância de manter o coração e a mente alinhados ao que realmente vale a pena. Ponto 1. A natureza mutável da idolatria. A idolatria muda de forma, mas sua essência é sempre a mesma. Colocar algo ou alguém acima do que deveria governar nossa vida. Reconhecer isso é fundamental para não sermos dominados por falsas promessas. Ponto 2. A importância do autoconhecimento. O caminho para a liberdade começa com o olhar honesto para dentro de nós mesmos. Só assim podemos identificar os ídolos que construímos, muitas vezes sem perceber, e tomar decisões conscientes para mudar. Ponto 3. O poder da escolha. Cada dia traz a oportunidade de escolher o que adoramos. Podemos escolher a verdadeira liberdade, que vem da entrega a valores eternos, ou continuar escravos das coisas passageiras. Ponto 4. A busca por propósito e significado. Adorar é natural ao ser humano. Todos precisamos de algo para colocar no centro de nossas vidas. O desafio é escolher aquilo que nos liberta, que nos eleva, que dá sentido e paz. Ponto 5. Um convite à reflexão pessoal. Que este vídeo seja um convite para você refletir. Quais são os ídolos que habitam sua vida? Eles trazem vida ou escravidão? E, principalmente, como você pode dar passos rumo à liberdade verdadeira? A liberdade começa com a decisão de não permitir que nada nem ninguém ocupe o lugar que é só de Deus em seu coração. Obrigado por acompanhar esta reflexão. Que você encontre paz, propósito e verdadeira adoração.